Bom dia, hoje é 9 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Eu imagino que vocês, assim como eu, se não estão no estado do Rio Grande do Sul, estão vendo tudo o que está acontecendo por lá, e você, ouvinte, que consegue escutar esse podcast aí em meio ao caos que está acontecendo no seu estado, você que é e está no Rio Grande do Sul, tudo que a gente deseja agora é ajudar vocês de alguma maneira. Hoje eu vou contar aqui para vocês um pouco sobre os prejuízos e o impacto econômico. A gente já tem falado um pouco sobre isso durante toda a semana, é a maior tragédia natural do estado, maiores enchentes do estado. E agora as estimativas estão começando a ser feitas, né? Nos primeiros dias aí das enchentes ainda eram casos, estudos preliminares, com certeza ainda vai levar um bom tempo para se mensurar o impacto disso tudo, mas uma equipe de pesquisa já está colocando aí 12,7 bilhões de reais somente ao estado, além de afetar produtores agrícolas, bancos e seguradoras de todo o país. Nos últimos dias a gente tem falado sobre como as enchentes já estão afetando o preço global dos alimentos, afinal o Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola e também a quinta maior economia do país, né? Além do Rio Grande do Sul, a gente também vai falar sobre a decisão de juros do Copom, o Comitê de Política Monetária do Brasil, que reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e ainda pontuou aí pela primeira vez, desacelerando a magnitude desses cortes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também a gente vai falar sobre Ambev, sobre a nova estrela da marca de cervejas, a Corona, que cresceu 70%. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, é só acompanhar a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. A gente está colocando algumas informações aí relevantes sobre esse estudo do impacto econômico e sobre como isso deve ter um efeito duradouro, não só, claro, na economia do Rio Grande do Sul, como também na economia brasileira. Também se inscreva aqui no podcast, ative as notificações e vamos às notícias. O impacto da ordem de 12,7 bilhões de reais somente ao estado do Rio Grande do Sul foi calculado pela Anki Research, com base em um modelo de pesquisa e dados de satélite. Com a vazão do Guaíba 4 a 5 vezes acima da média e mais chuvas previstas para a próxima semana, o cenário ainda pode piorar. O Rio Grande do Sul foi atingido por 10 dias de fortes chuvas que deixaram cidades inteiras submersas e fecharam o principal aeroporto do estado, Salgado Filho, em Porto Alegre. Mais de 400 cidades foram afetadas e mais de 67 mil pessoas estão em abrigos. O governo contabiliza 128 mortes e 131 pessoas desaparecidas até uma atualização na tarde desta quarta-feira. Inclusive, um editor do Financial Times, um jornal americano, um editor que mora aqui no Brasil, ele comparou o que está acontecendo no Rio Grande do Sul ao que aconteceu nos Estados Unidos quando o furacão Katrina atingiu alguns estados, principalmente a cidade de Nova Orleans. O Rio Grande do Sul deve levar alguns anos para se reconstruir depois disso. Segundo o Chuck Watson, da Anki, dessa research que fez essa pesquisa, abre aspas, isso representa danos físicos às infraestruturas e à agricultura, juntamente com perdas de receitas empresariais não recuperadas no prazo de pelo menos 6 meses. A expectativa é de mais chuva na próxima semana, então, infelizmente, a situação vai piorar, fecha aspas. Os primeiros efeitos já observados no setor agrícola, o preço da soja subiu em meio a temores de redução da colheita e piora na qualidade. O presidente Lula disse na terça-feira que o país pode ter que importar arroz e feijão, já que o estado representa por cerca de 70% da produção de arroz. A indústria de carne também pode ser impactada, já que o estado é responsável por cerca de 17% da produção suína e 13% da avicultura, segundo a XP. A ação da empresa de serviços agrícolas e insumos agrícolas a 3 Tentos caiu mais de 5% nessa semana devido às preocupações com o impacto das enchentes. A produtora de arroz Camil perdeu 2%, com a XP estimando que cerca de 15% das lavouras do sul do estado ainda precisam ser colhidas. As ações se recuperaram na quarta, depois que a empresa afirmou que conseguiu manter estável seu fornecimento de arroz e feijão, apesar dos desafios logísticos. Já a BRF
suspendeu as atividades em algumas das suas unidades na região e analistas estimam que entre 10% a 15% da sua capacidade total possa ser impactada, embora preços mais altos possam minimizar o impacto. Os papéis avançaram na quarta, 11,17%, depois que a empresa divulgou os resultados do primeiro trimestre. Com as perdas em grandes escalas esperadas no agronegócio, que responde por 1/4 do PIB brasileiro, os bancos provavelmente vão ter que renegociar dívidas do setor, estendendo o prazo e oferecendo taxas de juros mais baixas, segundo analistas do Bank of America em um relatório. A maior preocupação é o Banrisul, o Banco Estadual do Rio Grande do Sul, que tem 85% dos seus empréstimos vinculados ao sul do Brasil. As ações do banco caíram cerca de 8,3% nessa semana, desempenho inferior a um índice dos bancos brasileiros. Em comunicado, o Banrisul disse que estava totalmente operacional e tentava apoiar os clientes da melhor maneira possível. As chuvas não tiveram impacto material nas propriedades do banco, acrescentando que ainda não foi possível estimar o impacto do evento climático nos seus negócios. O BofA também citou o ABC Brasil e a XP, com cerca de 20% das carteiras de crédito expostas à região, seguidos pelo Banco do Brasil com 18%, Nubank e Bradesco com 15% cada. As enchentes também forçaram paralisações da manufatura. A Gerdau interrompeu as operações em 2 unidades, que representam cerca de 5% da capacidade siderúrgica total da empresa e cerca de 10% da capacidade brasileira, enquanto a General Motors suspendeu a fabricação de automóveis na sua fábrica no estado, em Gravataí, até sexta-feira, prorrogando um desligamento programado. O setor elétrico é o que deve ter mais perdas. A Eletrobras teve uma usina fechada devido às enchentes e a CPFL Energia deve sofrer impactos com os seus segmentos de transmissão e geração. Uma barragem de uma das suas hidrelétricas foi danificada e instalações inundadas. A XP estimou que ficar 5 dias sem fornecer energia para os 250 mil clientes da empresa custaria 15 milhões de reais em receita. Procurada, a Gerdau informou que as operações seguem paralisadas até que as atividades possam ser retomadas com segurança. A Camil informou que, apesar das limitações logísticas, mantém o abastecimento de arroz e feijão no varejo do estado e das regiões do país. A Três Tentos disse que 2 das suas fábricas funcionam normalmente, assim como suas lojas. O Bradesco, a BRF, a ABC Brasil e Banco do Brasil não comentaram. Os 2 últimos devido ao período de silêncio antes da divulgação de resultados. Bradesco e BRF também não comentaram. Eletrobras, CPFL e Nubank não responderam a pedidos de comentários feitos pela Bloomberg News. Embora tenha havido algum alívio com as chuvas, a XP resume que os impactos para as pessoas e na economia são muito significativos. Bom, essa quarta-feira foi dia de decisão de juros no Brasil. O Comitê de Política Monetária Copom decidiu pelo corte de 0,25 ponto percentual da Selic para 10,5% ao ano. O movimento marca a primeira desaceleração no ritmo de cortes desde que o Banco Central começou a reduzir os juros em agosto de 2023. A decisão não foi uma surpresa, os investidores já estavam esperando esse corte de 0,25, mas mostrou aí uma divisão entre os diretores do BC. 4 diretores, incluindo o diretor de política monetária, o Gabriel Galípolo, votaram por um corte de 0,50, enquanto os demais votaram pela redução de 0,25, incluindo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo os analistas que estavam aí antecipando essa decisão, um pano de fundo mais adverso marcou essa reunião, colocando aí o adiantamento das apostas de corte de juros nos Estados Unidos, bem como o aumento nas expectativas da inflação na esteira da revisão da meta fiscal. No comunicado, o Copom afirmou ainda que o ambiente externo se mostra mais adverso, o que segue exigindo cautela por parte dos países emergentes. O Copom não citou a situação do Rio Grande do Sul. Alguns economistas apontaram que, ainda assim, as chuvas e a ameaça de aumento na inflação com o impacto disso pode ter influenciado. Como a política monetária decidida não tanto num curto prazo, fica-se aí atento aos próximos comunicados. Segundo ao comunicado que foi divulgado, de fato, nessa quarta-feira, abrindo aspas, considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis,
O Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor do centro da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2025. Fecha aspas. Na reunião anterior, realizada em março, o Copom alterou um trecho que apontava que em janeiro para cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões, deixando a estimativa apenas para o próximo encontro em maio. 5 diretores foram os que decidiram, então, pelo corte do 0,25. Os demais 4 diretores são indicados do governo Lula e que votaram pela redução de 0,50 ponto. O Copom também elevou o cenário para a inflação. Agora, as projeções para a inflação em 2024 são de um aumento de 3,8%, ante 13,5% na reunião anterior. Ambev, que pertence, na verdade, à AB InBev, então, tendo aí um grande portfólio de cervejas ao redor do mundo. O segmento premium, além da Corona, que correspondeu a 70%, teve um aumento de 70% nas vendas, também conta com marcas como Spaten, Stella Artois e Original, e tem sido fundamental para o resultado da companhia porque apresenta margens mais elevadas. Os números acima da média das vendas de cerveja da própria companhia e de mercado devem ter continuidade. Segundo a Ambev, os investidores neste ano, para promover a Corona entre os consumidores, os investimentos vão ser maiores do que o praticado normalmente pelas marcas da categoria. No mês passado, a companhia anunciou um investimento de 150 milhões de reais na sua fábrica em Anápolis, em Goiás, para justamente ampliar a capacidade de produção de marcas premium como Spaten e Corona. Essa cervejaria em Anápolis é responsável pelo abastecimento de 7 estados da região centro-oeste e norte, além do Distrito Federal. A Ambev ainda vai adicionar a Corona Zero, a versão sem álcool da Corona, ao seu portfólio no Brasil. A marca vai ser a patrocinadora oficial da Olimpíada de Paris em julho e agosto. Na Europa, essa versão da cerveja já está presente em 22 mercados e entregou crescimento de 2 dígitos no primeiro trimestre. Tem sido a marca da Ambev em eventos mais associados à vida mais leve, como seu sabor versus o amargor da Spaten e da Beck's, e temas como natureza e praia. Ela é uma das patrocinadoras ainda do World Surf League desde 2016, com contrato renovado até 2025. Desde 2019, o volume de vendas das cervejas premium da Ambev no Brasil cresceu mais de 200%. No ano passado, a expansão de vendas da categoria ficou na casa de 25%. Queria saber se vocês me odeiam, que vocês pararam de comentar no podcast. Chama a tia Isabela de volta para ver se vocês aparecem. Ficar aqui com essa chantagem emocional para mencionar aqui que o Guilherme, ontem a gente falou sobre milho e soja, né? Estão tendo um aumento aí. Ele lembra que cevada também, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de cevada, pode afetar o preço da cerveja. E o Rio Grande do Sul também é um grande produtor de trigo. Então, temos aí uma grande cesta de alimentos que devem ser afetados por essas chuvas, não só pela quebra no restante da safra, mas também pela logística, né, de transportar esses grãos. E o Magno diz que mora no norte e tem uma grande quantidade de amigos no sul, então está muito preocupado com eles. Magno, eu também, acho que todos nós, né? Acho que tenho família no Rio Grande do Sul. Não está fácil, mas vamos ajudar o pessoal